que delícia! Quem aí sentiu o cheirinho de café, hein? Essas imagens não são aleatórias, não são por acaso. É que no Vida Leve de hoje nós vamos falar sobre o café, a segunda bebida mais consumida no mundo inteiro, perdendo apenas para a água nossa de cada dia. Mas no Vida Leve de hoje não vamos falar só sobre café. Tem isso e muito mais. A voz como ferramenta de diagnóstico para algumas doenças. Veja também Canoa Polinésia, os benefícios da prática da canoagem para a sua qualidade de vida e ainda a receita de um sorvete de café com banana. Pense numa delícia. Deu para sentir? É o Vida Leve que está só começando. Bom dia, Vida Leve no ar. E olha só, a sua voz é única, é a sua identidade, assim como a sua impressão digital. Mas você sabia que alterações na sua voz podem sinalizar algumas doenças? É sobre isso que a gente vai falar agora. Hoje eu recebo o fonoaudiólogo Tiago Ferreira. Nós vamos falar sobre esse assunto, aproveitando aí o Dia Mundial da Voz. Seja muito bem-vindo ao Vida Leve, que alegria poder entrevistá-lo hoje, Tiago. Bom dia, Karine, bom dia a todos. Tiago, esse tema especificamente que a gente vai abordar hoje é muito interessante, porque ele não é tão falado, tão debatido, que é a voz como diagnóstico, de doenças. E quando a gente fala diagnóstico de doenças, não somente aquelas que estão diretamente relacionadas à voz, não é verdade? Sim, as pessoas sempre pensam muito na voz do professor, na voz do cantor, do ator, mas quando a gente vai falar em relação à voz ser uma ferramenta, uma forma da gente identificar algum problema maior, isso não é tão abordado pela população. E dentro das campanhas que a gente faz sobre o Dia da Voz, esse é um ponto muito importante para a gente chamar a atenção da população. A gente tem uma máxima, que qualquer alteração na voz acima de 15 dias, isso deve ser avaliado por um profissional, por um fonoaudiólogo ou um otorrino ou os dois profissionais. Então a gente tem uma gama de doenças que podem iniciar a manifestação através da voz. Por exemplo, eu posso dar um exemplo da doença de Parkinson, que é uma doença neurológica e que é muito conhecida pela população pelo tremor. Mas um dos primeiros sintomas pode ser a voz. Um dos primeiros sintomas pode ser uma escrita menor, uma letra menor, e pode ser uma voz mais baixa. Então aquela pessoa que tem um volume de voz habitual, ela passa a falar uma voz um pouquinho mais baixa, e isso já denotando um pouco da fraqueza que acontece na doença. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, uma outra doença neurológica, que ficou conhecida há anos atrás como uma doença do balde de gelo. Então o paciente começa a ter alteração na articulação da fala. Ele começa a falar mais ou menos como as pessoas falam, como cebolinha, ou começa a falar cuspindo mais a saliva, e isso começa a chamar a atenção quando isso acontece de forma frequente e contínua. Então esse paciente, ele precisa buscar ajuda, porque pode ser alguma coisa mais simples, mas de fato pode ser um primeiro sintoma de uma doença maior. E além de poder identificar essas doenças neurológicas, também é possível diagnosticar doenças oncológicas, não é isso? Isso, então é muito frequente também o paciente que tem um câncer de laringe, um câncer de garganta, que ele começa a sua manifestação por sintomas vocais. Então eu posso ter um paciente que começa com dor para deglutir, com dificuldade para respirar, e um paciente que começa a ficar rouco com frequência e não teve nenhuma virose, não teve gripe, não teve Covid, e começa a ficar rouco. Não teve grito. Não abusou da voz e fica rouco e não melhora. E aí muitos deles começam, bobagem, depois passa, usa uma pastilha, usa um spray, usa a receita do vizinho e não melhora. Até que alguém da família ou o próprio indivíduo busca ajuda, e aí quando vai avaliar a gente pode ter aí um tumor de laringe, um tumor de garganta, e trazer todas essas complicações. E a gente sabe que existe um estadiamento. Quanto mais rápido esse indivíduo for avaliado, mais precoce, as chances de cura dele é muito maior e as chances de sequela também são muito menores. Tem até um tema que está sendo muito estudado pela ciência, que são os biomarcadores vocais. O que é isso, Tiago? Então são marcadores, são parâmetros que a gente avalia, quando a gente vai fazer uma avaliação da voz,
a gente faz uma avaliação auditiva, uma avaliação acústica, uma avaliação de exame de imagem. E uma dessas características dentro dessas diferentes avaliações podem ser patognomônicas ou trocando em miúdos, podem ser sinais de alguma doença maior. E aí a gente avalia, vê esses sintomas, né, e esses sinais que a voz nos traz e aí caminha para fazer os exames que são necessários. Então realmente a voz ela acaba sendo um instrumento muito importante de ferramenta diagnóstica. E com isso a gente não quer aí fazer alarme nenhum. Não é porque você apareceu com uma alteração, né, Tiago, na voz, uma rouquidão, qualquer alteração que seja que, ai meu Deus, será que é alguma coisa grave? Não é essa a nossa intenção, é só para vocês aí de casa entenderem que existe, né, a possibilidade de um diagnóstico através da voz e que é sempre bom procurar um profissional se você percebeu que tem algo aí fora do lugar, não é verdade? Outro ponto que eu acho assim super importante é a relação da voz com as nossas emoções, né? Sim, isso procede, cara. Inclusive também a gente tem pesquisas que falam sobre rastreio de ansiedade e depressão avaliando a voz. Tem uma pesquisa bem interessante que fala sobre isso. Existe uma relação muito importante da voz com o sistema das emoções, que é o sistema límbico. Por isso que se eu estou nervoso, por isso que se eu estou triste, num bom dia eu já sei que isso aí acontece. Em relação aos cuidados, né, a gente sabe aí que já é tão batido isso, mas não custa reforçar a hidratação, não fazer excessos com a voz, não é isso, Tiago? Eu vou deixar alguns recados aqui para vocês. Então, beber água sempre ajuda muito, né? Um mito que as pessoas propagam muito que maçã faz bem para a voz, maçã não faz bem diretamente para a voz. Ela ajuda a limpar um pouco aquela secreção que fica na garganta e aí, de forma indireta, ela também colabora com isso. Evitar o uso de pastilha, de spray, de gengibre, que é muito frequente, porque essas são substâncias que anestesiam, né, a garganta, né, tiram a sensibilidade. Então, se eu não estou sentindo que estou abusando, eu vou continuar falando, gritando, sem ter nenhum tipo de prejuízo. E quando acabar o efeito anestésico, aí eu vou começar a ter o acúmulo daquilo ali de forma negativa. Evitar alimentos ricos em gordura, ricos em condimento, porque existe uma relação importante também com a da voz, com o refluxo. Evitar pigarrear. E para as pessoas que têm também fatores alérgicos, como rinite, sinusite, asma, é importante ter isso de forma controlada, porque algumas pessoas podem ter esse impacto aí na função vocal e outras não. Tiago, muito obrigada aí pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Pela sua participação aqui no Vida Leve. Eu que agradeço, Karine, e agradeço a todos que estão assistindo aí essa reportagem. A gente só costuma valorizar quando a gente pede, então cuide da voz e uma boa campanha para todo mundo. Obrigado. Viu só? Informações super úteis. Tiago, um grande abraço para você. Agora eu vou para os comerciais, mas eu vou no pé e volto no outro. E volto com os benefícios do café para a sua qualidade de vida e também com a receita da semana que tem café. Espera aí, viu?